O programa Reavivados por Sua Palavra está começando agora. Isso quer dizer que vamos estudar mais um capítulo da Bíblia na sequência. São 1189 capítulos e nós estamos chegando ao final, veja bem, estamos chegando ao final. Daqui a pouquinho Apocalipse, daqui a pouquinho Gênesis de novo, e a gente vai até o Apocalipse, depois volta para Gênesis, e assim a gente não para de estudar a Palavra de Deus. Coloque a Palavra de Deus no seu coração. Priorize o estudo da Palavra de Deus. Você acorda, arruma a cama, estuda a Palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. É muito importante isso. A perspectiva da vida vai mudar completamente se a Palavra estiver no seu coração. Perspectiva do passado, já foi. O que significou, do presente e do futuro e da eternidade. Tá bom? Nós estamos estudando e finalizando agora, não é? A carta que Tiago escreveu, a carta universal de Tiago, líder da igreja daquela época. Ele dá vários conselhos aqui, na realidade, uma coisa básica, não é? Não tem um tema assim, mas uma coisa básica que ele fala todas as vezes. Você crê, então pratique. Crê, pratique. Fala de uma fé operante. Diz que não existe uma fé que não produza obras. Cito o exemplo de Abraão, né? Abraão, Deus falou e ele foi. Foi justificado pela fé através das suas ações. Incrível isso, essa colocação dele. Fala sobre vários assuntos. E agora aqui no capítulo 5 nós vamos encontrar ele fazendo uma pequena miscelâneazinha, vários assuntos, mas algumas coisas a gente vai pontuar aqui com você no final. O dinheiro, que a raiz de todos os males, né? Ele vai falar sobre os ricos corruptos, que perderam o seu dinheiro por causa da ferrugem, guardam lá o seu bem, mas perdem porque não utilizam, né? Há coisas que você não utiliza e que estragam. Aqui ele está colocando mais ou menos isso, que foram injustos para com os seus assalariados, né? Roubaram os seus assalariados. Ele vai falar sobre a paciência aqui, que é uma das coisas importantes, e a paciência, claro, no sentido da vida normal e da volta de Jesus. Vai falar sobre juramento, sobre oração também, sobre confessar pecados. Bem interessante aqui essa última carta. E nós vamos estudá-la, vamos passar por ela hoje ainda, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então, não saia daí que a gente já volta com o último capítulo da Carta Universal de Tiago. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, canal da esperança. Essa é a mensagem da Rede Novo Tempo, esperança para você. Esperança na Palavra de Deus. E o programa Reavivados, ele tem como objetivo estudar um capítulo da Bíblia por dia. E nós estamos na TV, estamos no Deezer, no Spotify, esses dois aí para você ouvir, né, quando estiver no seu carro, fazendo alguma coisa que não precisa, o que não pode, né, prestar atenção na telinha. Estamos também no NT Play, ali há outros conteúdos além dos da TV. E também, de uma maneira assim bastante enfática, também, né, no YouTube. Lá o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT. Ali você tem toda a Bíblia gravada, pelo menos 2 vezes, para você acompanhar. O pastor Fávero, que começou esse programa, meu amigo, um super abraço para ele, hoje diretor do Seminário Adventista de Teologia, olha que bacana, a Faculdade Adventista de Teologia, um homem de Deus que fez aí um trabalho muito lindo no início. E também nós temos o pastor Batistotti, que nos ajudou durante o período que eu estive me recuperando da cirurgia, que já está tudo bem, graças a Deus, né? Ótimo, graças a Deus. E são pessoas incríveis que fizeram parte da história do Reavivados por Sua Palavra. E você, né? Faz parte também quando estuda todos os dias. Se você tem alguma história para contar, o que significa o programa Reavivados, mande uma mensagem lá para a gente no Instagram.
O nosso Instagram é Instagram é nt.prronaldo, tá bom? nt.prronaldo, mande lá a sua mensagem, vai ser muito legal recebê-la, tá ok? Bom, nós temos que agradecer os Anjos da Esperança que nos apoiam, né? A gente sempre fala isso, com as suas ofertas, doações, para que a gente pregue o Evangelho em português e espanhol, por enquanto, né? Para todo mundo, através de rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos também. Quer se tornar um Anjo da Esperança? Manda uma mensagem aqui para a gente por este WhatsApp. E falando, né, nos cursos bíblicos, olha aqui que beleza de material, a gente já está anunciando há alguns dias vários programas, se não todos estão falando dessa revista maravilhosa, Esperança Novo Tempo, que vai abordar textos difíceis da Bíblia. Por isso o nome Na Mira da Verdade. Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia vai ter coragem de responder, e vai responder mesmo. Material preparado pelo professor Leandro Quadros. Basta você mandar uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui na tela, escrevendo ali, né? Na Mira da Verdade. Esse é o título, tá ok? Então vamos lá. Capítulo 5, o último capítulo. Nós estamos aqui felizes pela mensagem que Tiago apresenta, né? Como uma carta universal. Vimos vários aspectos. Tiago não é uma epístola de palha, como Lutero a chamou. Tiago é muito mais do que isso. A grande tônica é: se você crê, pratique. Pratique. Não é? Dê atenção a uma fé operosa. Já mencionei um pouquinho na abertura isso. E agora o capítulo 5 chega aqui, dando algumas orientações para alguns assuntos. Não todos, né, claro, mas alguns assuntos para que se comportassem bem, né? A ideia lá no começo, né, eu até mencionei, que Tiago, praticamente, ele escreve isso, né? Vamos crescer, gente, vamos nos tornar maduros. Então a gente mantém a palavra no coração, continua estudando, não perde o rumo daqueles que foram fiéis, ou não perde de vista, né, os que foram fiéis, para não perder o rumo. Pessoas que dedicaram sua vida, pregaram. Então, ouça, relembre esses ensinamentos, né, para não incorrer em erros. E agora vem o capítulo 5, falando aqui sobre ricos, falando sobre paciência, falando sobre oração, sobre julgamento, sobre confissão de pecados. E são temas bem importantes para nós também e para a nossa igreja hoje, não é? Começa assim: atendei agora ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Coisas vão sobrevir sobre vocês. Então, vamos chamar de consequências? Tudo que a gente faz tem uma reação, há uma consequência. A gente não chega a fazer nada nessa vida que não tenha consequências. Qualquer coisa que você fizer vai ter uma consequência boa, vai ter uma consequência ruim, não é? Vai ter uma consequência logo, a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo, né? E a bem longo prazo. Às vezes as consequências vêm depois que a pessoa morre, na vida de outras pessoas, boas ou más consequências, mas sempre nós vamos ter consequências. Então a gente está falando aqui, ricos, olha só as desventuras, perceba bem, ouça só, leia as desventuras que vão sobrevir sobre vocês. Ricos. Porque dinheiro não é tudo. Mas ajuda muito, pastor, ajuda sim. Se ele é colocado no lugar certo, ajuda muito. Algumas pessoas não têm a noção de que a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Se é a raiz dos males, dinheiro, poder, não é? Essas coisas, riquezas. Onde é que a gente está guardando o nosso tesouro? Se nós vamos ter consequências, ou se os ricos aqui são chamados a atenção porque eles vão ter consequências, coisas virão sobre eles, a pergunta é: onde estou guardando o meu tesouro? Bom, talvez assim, qual é o meu tesouro, né? Qual é o meu tesouro? Tem um filme que foi muito divulgado aí, de uma família muito rica,
que tinha o filho que era riquinho e tal, etc. E os ladrões foram roubar o tesouro da família. E descobriram onde estava o tesouro da família, numa montanha. E eles foram lá roubar o tesouro da família. E quando chegaram ali, se decepcionaram. Porque o tesouro da família era uma bicicleta velha que o pai tinha usado, era uma foto, era uma coisa que lembrava o passado, lembrava quem eles eram e de onde vieram. Quais são os seus tesouros? É só dinheiro? Quem disse aquela frase, né? Não me lembro quem disse, mas alguém disse essa frase, né? Porque eu não inventei, eu ouvi. Que a pessoa ela era tão pobre que ela só tinha dinheiro. É para a gente pensar, né? Então, o senhor é contra ricos? De forma nenhuma. Se a pessoa tem capacidade de ganhar dinheiro, sabe ganhar, né? Honestamente, não tem problema nenhum. Mas não é só saber ganhar. Ele está querendo dizer isso aqui. Não é só saber ganhar dinheiro, mas é saber como gastar o dinheiro, como aplicar o dinheiro, como usá-lo de uma boa maneira. Se você ganha dinheiro, eu conheci uma pessoa que estava comprando terras, fazendas no norte do Brasil, Mato Grosso e norte do Brasil, fazendas e comprando assim. E eu falei assim, e você já visitou todas as fazendas? Aí ele disse, não e nem vou. Quantas fazendas você tem? Você sabe que eu nem sei. Cabeças de gado também não sei. É tanta coisa. Então, ganhar dinheiro, tudo bem. Para que você está ganhando tanto dinheiro? Qual é o objetivo? Para ter uma vida melhor? Mas a palavra de Deus diz assim, você pode ter uma vida melhor. Mas ter uma vida melhor tem um limite, não é? Tem um limite. Também, até que ponto é meu limite? Onde eu estou guardando meu tesouro? E onde eu estou aplicando o meu tesouro? São perguntas que a gente deveria fazer. Porque aqui, olha a tônica, coisas que vão sobrevir. As desventuras, ele vai mencionar. As vossas riquezas estão corruptas, verso 2. E as vossas roupagens, comida de traça. Porque roupa era muito importante, né? A roupa dizia quem você era, quanto você tinha. Mais ou menos isso. O vosso ouro, a vossa prata, verso 3, foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Então não é só o material, né? Tesouros acumulastes nos últimos dias. Então você está acumulando tesouro, e o tesouro está estragando porque você não está usando. Como o camarada que enterrou o talento, né? Para não ter que fazer alguma coisa e perder o dinheiro, quem sabe, e tudo mais. Vamos enterrar melhor. Onde está o seu tesouro? O seu tesouro deveria, que acumulasse nos últimos dias, né, muitos tesouros, mas o seu tesouro deveria estar ajudando a família, a igreja, a sociedade. Quando você emprega uma pessoa, isso é muito solene. A família toda vai comer, vai estudar, vai se vestir, vai viver, vai comprar o imóvel, vai comprar o carro, vai trocar o carro, por causa desse emprego. Não é uma coisa muito solene? Então, assim, vocês ricos não estão fazendo nada. Inclusive estão perdendo dinheiro. Aí ele entra num outro assunto aqui, verso 4. O salário dos trabalhadores que vocês ceifaram. Vocês não estão sendo justos. Não estão sendo justos. Você também não está sendo justo se você aproveita de uma pessoa. O camarada está lá com a família com câncer, alguém da família com câncer, com uma dívida enorme, remédio, não sei o que lá, transporte, e precisa vender o carro. Não tem mais jeito. E você sabe que a pessoa a gente chama de enforcado, né? A pessoa precisa vender o carro. E o carro, vamos dizer que vale 100 mil, vamos chutar aqui um valor redondo. E você sabe que se apertar um pouco, a pessoa vai baixar. E você aperta tudo que você pode. E a pessoa lhe vende por 70 mil. Em 7 vezes. Aí você chega em casa com os amigos e fiz um negócio excelente. Isso é injusto. Isso é injusto. Você tinha os 100 mil. Tem sempre uma gordurinha. Tira 3 mil, tira 5 mil, Claro, quanto mais, melhor, não é?
mas a gente tem que ser justo também. Aqui diz assim, ricos, vocês vão surpreender pelo que vai vir pela frente, as consequências. Vocês estão escondendo dinheiro sem gastá-lo, sem investir para vocês mesmos, e o dinheiro tá ficando, o ouro está ficando com a ferrugem. O salário que vocês estão tirando aqui, de ceifando, vocês retiveram com fraude, diz aqui o verso. E eles estão clamando. Você vive regaladamente, vive dos prazeres, verso 5, engordando o vosso coração. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele faça resistência. Quer dizer, vocês se acham os donos de todas as coisas? Eu sou o Senhor da prata e do ouro. Salmos 24 fala isso. Que situação, hein? E ele vai para frente. Mais um outro tema. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ele vem. Vocês estão impacientes. Seria bom que ele viesse logo. Paulo teve que escrever para os Tessalonicenses porque eles estavam desesperados. O pessoal está morrendo aí, Jesus não voltou. Como é que vamos fazer com esse pessoal que morreu? Aí Paulo fala da ressurreição. Depois ele fala quando, a partir de quando, né? Quando alguém se colocar no lugar de Deus. Isso já está lá atrás, né? Sede pacientes, como o lavrador. O lavrador tem paciência. Coisa linda ser lavrador, né? Eu fui pastor do interior de São Paulo, Itararé, Itaberá, Itapeva, Capão Bonito, Guapiara, essa região aí bonita, gente boa, feijão, soja. E eu acompanhava, visitava as fazendas. Tínhamos igrejas no meio das fazendas. Pedra Branca, Barreirinho, que hoje acho que nem tem mais. E a gente percebia, estamos esperando a chuva, pastor. Esperando a chuva. Estamos esperando isso. Deus, estamos esperando que a chuva pare. Paciência, paciência. É isso. Sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração, verso 8. Pois a vinda do Senhor está próxima. Estava próxima naquele tempo, está próxima hoje. E ela está próxima também, sabe por quê? Porque a gente só tem 70, 80, 90, 100 anos, ou um pouquinho mais. Essa é a vida. Se Jesus não voltar, né, para quem não sabe, eu estou com 67, bem vividos, agradecido a Deus. Vamos dizer que eu vou viver o quê? Mais uns 20 anos? 25, 30 anos? Se Jesus não voltar, a vinda dele já veio para mim, porque a Bíblia diz que a morte é um sono, o fôlego volta para Deus, o pó volta para a terra. Eu não estou em lugar nenhum. Na realidade, não sei nada que está acontecendo na terra, no mundo, debaixo do sol. Quando Jesus vem, ele me acorda. Ele devolve o fôlego da vida, vai me dar um corpo incorruptível. Então, quer dizer, a volta de Jesus é para quem morre. Porque o tempo do sono a gente não sabe. Pode demorar 10 anos, 1000 anos, parece que é um segundo quando você acorda. Não é? Não tem essa percepção. E ele diz assim, olha, não se queixe dos irmãos, não se queixe, para vocês não serem julgados. Verso 10, ele diz assim, tome como modelos os profetas. Olha o Jó, a paciência de Jó. E o que Deus fez com ele. Calma. Depois ele vai falar um pouquinho sobre juramento. Não fiquem jurando aí. Que você seja... A questão, alguns se apegam mais ao... que juramento, vai jurar. Não, pegue-se ao sim, sim, não, não. Que a sua palavra seja sim, sim, não, não. O crédito da sua palavra é a verdade que você carrega no seu coração. É você mesmo. Aí ele vai para a oração. Diz assim, estão sofrendo, orem. Estão alegres, cantem. São palavras finais. Se alguém está doente entre vós, verso 14, chame os presbíteros, os anciãos, os líderes da igreja, e estes farão oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Alguns pegam esse texto aqui e pensam numa extrema unção. O que é a extrema unção? É uma oração para abrir o portal do céu para a pessoa. Ela confessa os pecados, tá, pronto, já está salvo. A unção é para alguém que está doente. E a oração de fé cura o doente. Pode curar o doente fisicamente ou também espiritualmente.
E aqui esse texto, do 16, diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Então, confessar o pecado uns aos outros é confessar o pecado que cometi contra você. Não é ficar confessando pecados. Olha, eu quero confessar os pecados, os meus pecados. Se tem um amigo, abre o coração. Mas aqui, confessar os pecados uns aos outros, os pecados que eu cometi contra você. Tem um exemplo de Elias sobre oração. Então, tudo sobre oração aqui, né? Vão ser curados e tal, se confessar os pecados. E orou, Elias orou, veio chuva, suspendeu a chuva. Elias orou, voltou a chuva. E ele termina dizendo assim: olha, se alguém recupera um pecador que se afastou, nossa, fez uma coisa grande. Não é que cobrirá uma multidão de pecados, não é isso. Eu faço isso, Deus me perdoa, eu vou perdoar 70% dos seus pecados. Não tem nada a ver com isso. É que você está fazendo, está vivendo. É a última palavra aqui de Tiago. Você está vivendo a fé operosa. É a fé operosa. A luta contra o pecado não é luta contra o pecado. A luta contra o pecado é a luta para permanecer em Cristo. E Ele vence os meus pecados. Vamos orar? Pai amado, te agradecemos. Estamos terminando esta maravilhosa carta. Que possamos aplicar essas lições em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O programa segue mais um pouco, fico por aqui. E amanhã, primeira carta de Pedro. Até lá. Qual o personagem da Bíblia que você mais gosta? No Antigo Testamento, eu particularmente gosto do profeta Elias. Primeiramente, ele me encanta pela coragem que teve ao enfrentar o rei Acabe no Monte Carmelo e de todos os profetas de Baal. Porém, o que eu também gosto na vida deste homem é que ele não é apenas o grande profeta do Carmelo. Ele também é um ser humano com medo escondido na caverna no Horebe. Elias, apesar de ser um grande homem de Deus, viveu seus altos e baixos. Um dia estava na montanha, outro dia estava na caverna. Um dia estava tomado pela coragem, outro dia era dominado pelo medo. Você já passou por estes altos e baixos alguma vez em sua vida? Se sua resposta é sim, então você não é o único. E sabe qual é a boa notícia? Apesar da inconsistência de Elias, Deus era constante com ele. No último capítulo da carta de Tiago, encontramos uma alusão à vida de Elias. Inicialmente é apresentado o poder da oração. O apóstolo afirma que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Exemplificando a vida de um justo, o apóstolo queria mostrar que ele não era diferente de nós. Por isso podemos experimentar o relacionamento que ele teve com Deus. A partir do verso 17 lemos: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Tiago deixa claro que Elias era tão humano quanto nós, e apesar de ser pecador, foi ouvido por Deus. Esta verdade nos lembra que não era Elias que era grande, mas o Deus que ouviu sua oração. O poder não estava no homem, mas em Deus. E sabe, o mesmo Deus do Antigo Testamento ainda é o Deus de nossos dias. Ele ainda ouve orações e atende às preces de seus filhos. Sem dúvidas, o Deus de Elias não mudou. Porém, os Elias da atualidade talvez estejam mais tímidos e com pouca ousadia.